Olá, neste vídeo eu gostaria de discutir uma publicação antiga minha. Na verdade foi uma das primeiras publicações que eu fiz quando terminei a minha graduação. Foi feita em parceria com o meu orientador e um amigo do meu orientador, e na verdade eu sempre tentei retornar essa pesquisa porque eu sempre achei interessante, mas eu nunca tive sucesso, no sentido de que qualquer pesquisa, qualquer ideia que você tenha é necessário tempo, e quando eu trabalhei nessa pesquisa eu estava dedicando completamente a ela, então, ou seja, eu tinha tempo. No entanto, todas as tentativas posteriores, devido à falta de tempo, eu não pude continuar a pesquisa. Na verdade, um dos grandes problemas dessa pesquisa, na minha opinião, é que é um pouco... Na verdade, eu acredito que nosso mundo científico é feito de padrões. Pessoas seguem padrões e realmente isso sempre me deixou bastante irritado na forma como funciona o nosso mundo científico. As pessoas não investigam coisas que aparentemente não são valorizadas. Na verdade, esse artigo, na verdade, ele faz uma espécie de, vamos dizer, seria como dar volta em uma direção à velandaria. Seria como andar na contramão, mas eu acredito que não seja. Recentemente eu desenvolvi uma espécie de metodologia, tentei fazer a primeira publicação dessa metodologia, infelizmente o artigo não foi aceito. Uma das críticas dos revisores é que aparentemente a metodologia não é nova, que já existe algo do tipo, mas eu continuo acreditando que essa metodologia que eu desenvolvi, ela na verdade é um conjunto de ideias de como mesclar técnicas evolutivas, genéticas, com técnicas tradicionais. A minha ideia é bem simples. Eu acho que existe um certo preconceito na literatura da parte matemática e da parte de pessoas que trabalham com algoritmos genéticos, ou seja, são duas comunidades separadas que poderiam ganhar bastante se houvesse uma comunicação mais interessante. No entanto, essa comunicação não existe. É como se fossem dois mundos separados, mas são grupos que resolvem o mesmo tipo de problemas, mas de ponto de vista diferente. E eu realmente acho que deveria haver uma certa comunicação maior entre esses grupos de pesquisa, assim, em busca de conseguir algoritmos mais efetivos. Eu acho que deixar totalmente a matemática para trás, ou deixar totalmente a computação para trás, são dois erros grandes, que, na minha opinião, muitos cientistas cometem. A maioria são professores mais... Eu acredito que o nosso mundo científico é como se as pessoas se congelam, elas vão ficando mais experientes na área, vão ganhando mais respeito, vão ganhando mais dinheiro, ou seja, o salário aumenta, e aquele sabor de aventura, de novas pesquisas desaparece. As pessoas passam a ter medo de se aventurar. E o mundo científico, infelizmente, é muita arrogância de qualquer pessoa pensar que encontramos a solução. Não sei se um dia vamos encontrar. Devemos estar sempre mudando, sempre adaptando. E computadores veio para ficar, na minha opinião, não adianta. Eu tive aulas com professores, foi um professor russo, e o cara não odiava o computador e falava que todos os cálculos do computador estão errados. E eu valorizo essa iniciativa de criticar tudo, mas eu acho que desprezar computador completamente é um erro grande. Sabe? Computadores conseguem fazer cálculos ou coisas que nós, como vou dizer, não somos capazes na velocidade como é feito. Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa recentemente sobre ética em inteligência artificial. E eu estou lendo o livro atualmente. É interessante realmente como que computadores hoje em dia fazem decisões difíceis para a gente. Muitas pessoas não são cientes disso e não são dotados de conceito de ética. Mas eu tenho defendido isso, continuo defendendo e penso que realmente seja um ponto importante de ser defendido, que devemos não esquecer as grandes lições dos grandes matemáticos do passado, mas também não negligenciar as mudanças que está havendo no momento. Ou seja, quando eu trabalhei com essas técnicas, eu não tinha em mente nada do tipo que eu tenho hoje.
Mas eu enquadraria esse trabalho que eu fiz, neste grupo técnico recente, nesse tipo de metodologias que eu estou tentando atualmente defender. A primeira publicação desse trabalho foi em 2009, na Escola Luso-Brasileira de Computação Evolutiva. Foi feito na época um trabalho em parceria. Até onde eu sei, nenhum dos autores deu continuidade ao trabalho. Eu tentei dar continuidade ao trabalho em 2013, mas devido à questão de tempo, na verdade eu tinha bastante tempo, mas eu tinha tempo para desenvolver, mas eu estava mais preocupado com outros assuntos, acabei não dando o valor exato ao trabalho, não cheguei a desenvolver, apenas tentei uma nova publicação do trabalho, ou seja, com um ponto de vista diferente, e infelizmente não foi aceito. E eu provavelmente devido ao fato de que eu não dediquei devido à quantidade de tempo ao trabalho. Mas eu tenho planos de retornar a esse trabalho. Eu acho que, apesar de que no dia que eu defendi o trabalho, eu tenho mesmo nas discussões com o meu orientador, as discussões foram feitas principalmente com o último autor, que foi o meu orientador, um dos meus primeiros orientadores. E na época, uma das discussões era essa, que o trabalho realmente parece ser contraditório, porque geralmente pessoas que trabalham com essa área tentam diminuir a quantidade de cálculo feito, e nesse caso está aumentando o cálculo, para pessoas que são familiares com análise de componentes principais, existe um grande cálculo, você precisa calcular a matriz de covariância, você precisa calcular os autovetores, autovalores. Isso, do ponto de vista matemático, do ponto de vista computacional, pode ser algo bastante pesado. Mas então, quando eu defendi no artigo 2013, no final do artigo, eu acho que hoje em dia computadores estão ficando cada vez mais potentes. E se um algoritmo propicia alguma vantagem do ponto de vista técnico, isso, acho que o ponto de vista computacional não está ficando tão mais importante. O que eu tenho defendido na minha pesquisa recente é o fato de que devemos ter o tipo de algoritmo que é estável e de certa forma plástico, ou seja, o dilema da estabilidade e plasticidade, no qual a estabilidade é dada por algoritmos baseados em matemática. Por exemplo, os principais algoritmos matemáticos tem toda a matemática por trás, em casos especiais tem prova de convergência e tudo mais. Plasticidade significa você ter um algoritmo que resolve problemas gerais, ou seja, a maior parte dos algoritmos estáveis e matemáticos são específicos e eles falham quando tratamos de problemas de grande porte. Ou seja, eu acho que os algoritmos juntam os dois, junta tanto plasticidade quanto estabilidade. As ciências evolutivas, na verdade, neste mesmo encontro teve uma discussão, na verdade o encontro foi do Portugal e Brasil, teve uma discussão teve uma discussão pequena durante o encontro sobre qual a tradução correta, porque na verdade vem do inglês, Evolutionary Computing, e a tradução, a briga na época era qual seria a tradução, evolutiva ou evolucionária. Então, ou seja, não existe, até onde eu sei, não existe um consenso geral. Talvez, isso foi em 2009, talvez já tenha alcançado esse consenso. De maneira básica, a computação evolutiva é um procedimento de busca estocástica, de otimização. Trabalha com um conjunto de população, ou seja, você tem um conjunto de indivíduos espalhado no espaço. Esses indivíduos passam por processo de seleção. Se você não está familiar com a ideia de algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, eu te aconselho a dar uma leitura. Na verdade, não são difíceis, mas a ideia básica é você aplicar ideias genéticas em soluções. Você tem um conjunto de soluções e você faz algo similar que é feito na natureza com a teoria de Darwin. Você tenta evoluir um conjunto de soluções que é chamado de população. Então, na investigação foi usada a matriz de covariância amostral, ou seja, a cada interação antes da evolução ser feita, era calculada a matriz amostral, e a ideia era a ideia seria encontrar
uma dimensão, como será visto mais à frente. A ideia era, por exemplo, se você tivesse um conjunto de pontos, que seja a população, e achar uma direção no qual essa população está distribuída, ou seja, você tem uma evolução que não é somente feita na população, existe um eixo também que se move de acordo com a população, e todo o processo de mutação é feita nesses dois eixos, ou seja, aqui você tem uma população que é gerada assim, e algo do tipo mais pico desse eixo, ou seja, temos uma variação muito maior neste eixo do que no outro. E sendo assim, devemos possivelmente explorar mais esse eixo de variância maior do que o eixo de variância menor. Alguns estados preliminares foram produzidos, esse é o ponto, que na verdade a pesquisa era apenas uma pesquisa, um projeto na época, eu não cheguei a desenvolver bastante, porque eu tinha outras prioridades, na verdade não foi meu trabalho de tese, esse foi o problema, não foi a minha tese de graduação, a graduação foi feita em uso tópico, e foi feito o uso de distância de Mahalanobis para calcular para poder ver como que a evolução era feita. E na verdade a distância de Mahalanobis é apenas uma espécie de generalização da distância euclidiana, ou seja, a única coisa que você faz é usar uma matriz, ou seja, se você disser que essa matriz é identidade, você chega à matriz, a distância euclidiana, ou seja, a distância de Mahalanobis é apenas uma generalização da distância euclidiana, na qual você procura, na distância de Mahalanobis você tira proveito de distorções distorções do seu espaço, ou seja, se existe uma distorção no espaço, essa distorção também vai ser gerada na distância, ou seja, a distância euclidiana negligencia qualquer tipo de distorção espacial. Na distância de Mahalanobis você tem uma espécie de quantificar essa distorção de espaço. E, na verdade, ou seja, como a população vai evoluindo, a matriz de covariância também muda, porque devido ao fato que está mudando com relação à população. Como tinha mostrado antes, ou seja, você tem uma espécie de eixo, você tem uma espécie de distribuição de indivíduos, e essa distribuição muda de acordo com a evolução, ou seja, cada vez que a população é gerada, é calculado novamente essa matriz, ou seja, esse que seria uma das problemáticas, ou seja, para cada cálculo você tem uma espécie de um peso computacional. Como você pode ver nesse esquema aqui, você teria uma direção na qual temos uma maior distribuição de indivíduos, e na qual temos uma menor, ou seja, qualquer mutação feita nesse eixo aqui, você tem uma probabilidade muito maior de jogar um cara fora, de jogar indivíduos fora da busca. E aqui você tem uma probabilidade menor de jogar fora, ou seja, aqui você pode fazer uma variação, uma perturbação maior, e aqui uma perturbação menor. Na verdade, essa ideia veio do fato que se você rodar algoritmos genéticos ou evolucionários a seco, sem fazer nada, ou seja, roda na forma como é, sem tradicional, você vai observar esse tipo de comportamentos. Os comportamentos acontecem independente da matriz amostral, esse comportamento já acontece. O que acontece no algoritmo é tentar tirar proveito disso, sabe? Acontece dado o fato de que os algoritmos genéticos conseguem achar esse eixo principal naturalmente, essa árvore principal tenta acelerar esse processo. Essa que seria a ideia principal. Na verdade, esse tipo de comportamento na qual os indivíduos acham o eixo principal seria uma propriedade emergente, muito estudada em sistemas complexos. Ou seja, você não passa essa informação para o genético, mas o genético, ao evoluir, consegue achar essa componente principal.
Ou seja, temos uma propriedade emergente que é bastante estudado em algoritmos genéticos, em sistemas complexos. O algoritmo é bastante simples, basicamente você inicia uma população, acha a componente principal, você transforma a população para um eixo, para um espaço. Esse espaço, o que se transforma seria mais ou menos algo do tipo, ou seja, você tem a população distribuída, X seria o eixo atual e U é o nosso novo eixo, onde o trabalho vai ser feito. Gera mutação usando o desvio padrão esse eixo para cada eixo, ou seja, você vai ter desvio padrão diferente para cada eixo. E usa a matriz R para retornar, ou seja, você retorna. Deve prestar atenção que agora, antes você usava R, agora você está usando o R transposto, ou seja, transposto dele. É apenas um cálculo de álgebra linear. Fazemos o mesmo procedimento. Neste caso foi aplicado uma seleção do tipo seleção pesada, ou seja, tanto os filhos quanto os pais vão para a seleção, ou seja, temos o tipo de 1000 mais lambda, ou seja, tanto os pais quanto os filhos passam pelo processo evolutivo. E ocorre naturalmente, ou seja, a única diferença do algoritmo genético normal é que no meio, ou seja, temos uma espécie de preparação antes de ser aplicado ao algoritmo genético normalmente. No algoritmo evolucionário ou genético seja aplicado. Na verdade, esse é um exemplo de um exemplo computacional, de uma simulação computacional. Temos a população em vermelho, que é a população inicial, verde é a população intermediária e azul é a população final. Temos uma convergência bastante rápida. Na verdade, isso acontece, na verdade, dá uma acelerada. Essa função usada aqui foi uma função simples, foi apenas um teste. É uma função com termos cruzados, ou seja, é um eixo distorcido, a própria função é um eixo distorcido. Caso esteja familiar ou não esteja familiar com estratégias evolutivas, uma ideia de ver como funciona seria algo do tipo: a estratégia evolutiva mais simples possível é aquela onde temos um desvio padrão igual para todos o eixo. Aí teríamos um círculo, ou seja, cada indivíduo pode andar em círculo, ou seja, a área em torno do indivíduo de exploração é um círculo. Quando temos de padrões diferentes, temos uma elipse, ou seja, temos a possibilidade de explorar em torno de forma diferente. Quando temos desvio padrões diferentes, mas existe uma tentativa de correlacionar os eixos, temos esse tipo ou seja, a elipse pode se mover, temos uma elipse que se move, que é o que acontece aqui. Aqui na verdade essa elipse se move em livros, textos, geralmente não são mais complicados, porque existe uma fórmula para ser calculada. Você pode encontrar, por exemplo, em livros clássicos de traços evolutivos. Neste caso, você não precisa dessa fórmula, ou seja, a complexidade passa do ponto de vista computacional. Na verdade, você está apenas, vamos dizer, mandando a responsabilidade. Em vez de dar formas matemáticas complexas, você está deixando o computador fazer o trabalho para você. Seria algo do tipo. Na verdade, ele recorde que esses gráficos são distâncias de Mahalanobis. Foi usada a distância de Mahalanobis igual a 1. Lembra que a fórmula mais ou menos é algo do tipo. Usa-se a distância de Mahalanobis igual a 1. Se usa D igual a 1, você tem uma função aqui, lembrando que D é a matriz de covariância.
E se não me engano, eu preciso lembrar, mas acho que, acho que seria a inversa da matriz. Você precisa colocar aqui. Na verdade, esse gráfico mostra que com o tempo a matriz se alinha ao eixo, ou seja, o algoritmo acha o eixo principal. Aqui mostra como a população evolui. Observa que no meio os vetores se alinham mais em uma direção, é o que realmente se esperava. Sendo assim, devido à aplicação do PCA foi devido à observação de que sem essa população não seria pura, ou seja, ao se fazer mutação em um eixo, quando existe correlação entre eixos, você estaria mutando um eixo que muito provavelmente já convergiu, ou seja, a convergência ocorre de forma independente. Ou seja, isso é mais ou menos, do ponto de vista, tentar explicar analogicamente, é você tentar, se você lança um projétil, uma pedra, sabe da física que cada eixo existe um movimento diferente, ou seja, você pode estudar esse movimento dessa pedra com movimentos diferentes no eixo. Aqui seria no eixo Y é chamado de queda livre e aqui é chamado de movimento contínuo constante, ou seja, temos dois movimentos independentes, mas se você ver a pedra, acho que é um movimento único, mas a pedra pode ser dividida em dois movimentos, ou seja, é algo do tipo, você tem vários eixos, se você aplicar mutação em componentes independentes, que é aplicando PCA, você vai se livrar da possibilidade de um eixo gerar problema em outro eixo, ou seja, você elimina completamente a correlação dos eixos. Que foram, na verdade, essas já foram as figuras discutidas. Então, ou seja, foram feitas várias simulações e houve a convergência. E, na verdade, o resultado foram previsto antes de que fosse, ou seja, já se esperava que o resultado fosse o que fosse, na verdade foi apenas uma confirmação. E é interessante mais investigações, acho que esse é o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo, mesmo depois de mais de 5 anos que o trabalho foi publicado, é que eu acho que esse trabalho tem bastante riqueza para ser explorado, tanto da forma como foi explorado, ou de formas novas, ou seja, de formas mais criativa. E na verdade eu lanço um desafio para pessoas, principalmente pessoas que estão procurando pesquisas, algum tipo de pesquisa, pesquisa, por exemplo, estudante de graduação que está procurando uma pesquisa de campo. Eu acho que na verdade essa é uma ideia que poderia ser explorada e eu tenho intenção talvez no futuro continuar explorando essa ideia.